sexta-feira eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi lá no momento devocional, e aí eu orei e pedi: Deus, o que mais o Senhor tem para a gente? Sobre esse assunto, né, esse tema aí, busca implacável. A gente conversou sobre muitas coisas lá e foi interessante que eu, o Tiago e o Ricardo, a gente não conversou antes, né, sobre nada, só eu passei os temas para eles e Deus faz as coisas, né? Parecia que estava tudo costuradinho assim, né? E a gente não sentou para conversar, vou trabalhar tal texto e tal, porque é Deus que conduz, né, tudo isso. E aí eu fiquei pensando assim: bom, o que mais teria para a gente? E aí eu comecei a ler algumas coisas e comecei a pensar um pouquinho. Eu gosto muito de pesquisar sobre o momento da nossa atualidade, né? Assim, o que a gente está vivendo, né? As tendências, características, né, da nossa geração. E aí, quando eu falo geração, mais uma vez eu queria deixar isso claro, não estou falando específico sobre um grupo, tá? Eu estou falando sobre a nossa atualidade, assim. Todo mundo que vive hoje, né, nos nossos dias, como sempre ao longo da história, né, algumas características marcam, né, a nossa atualidade, marcam a nossa sociedade. E aí tem uma característica que marca a nossa geração, como que vive nos nossos dias, né, e da qual eu faço parte delas, é óbvio, que assim, me intriga muito, me deixa chateado comigo mesmo muitas vezes, que o fato da nossa geração ser, passei para mim aí, uma geração instável, um pouco desequilibrada, contraste com o que a gente está vendo ali. O que eu estou querendo dizer quando eu falo de geração instável? Eu estou querendo dizer que a nossa geração é uma geração que tem dificuldade de terminar algo que começa, dificuldade de traçar um objetivo aqui e concluir aquilo que foi traçado. A gente vive dias assim. Pensa aí na sua vida, né? Quantas coisas você já começou e no meio do caminho deixou para lá, né? Trocou o objetivo, né? Ou por algum motivo você desanimou, e aí o primeiro empecilho que veio, você, não é isso. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que começam na faculdade e aí faz um período, não é isso, aí troca. Aí faz 2, não é isso, aí troca. Não é isso, eu falo, não faz faculdade nenhuma. Eu conheço pessoas assim. É óbvio que isso não tem a ver, tá, gente, com pessoas que, talvez já existam pessoas assim que começaram um curso e realmente viram, não, de fato não é isso que eu achei que seria o curso e tal, mas aí logo troca e se encaixa e está tudo certo. Eu estou levando para o outro lado, pessoas que iniciam algo e não conseguem terminar. E isso não é só na faculdade, isso hoje em dia está relacionado ao casamento, por exemplo. As pessoas iniciam a trajetória a 2, os primeiros empecilhos no meio do caminho já fazem desistir. Não é isso. Nós vivemos, infelizmente, uma geração assim, instável, com dificuldade de começar algo e terminar aquilo, dar continuidade, né, a algo que se começou, permanecer numa decisão. E aí, acampamento é algo de Deus. Eu costumo dizer que eu acho que no céu vai ser um acampamento eterno. É verdade, vai ser bom demais. Vai ter cadeira noturna, vai ter tudo isso, enduro, né? Mas ó, imagina, não vai precisar, não vai ter sono, a gente vai precisar, ninguém vai cansado, olha que beleza. Mas eu acho que vai ser um acampamento eterno, assim. É uma coisa de Deus, Deus que pensou nisso. Por quê? Porque, quantas pessoas eu conheço que firmaram um compromisso com Jesus em acampamentos? Quantas pessoas? Muitas. Que foram para um acampamento e sentiram Deus de uma forma intensa, tal, entenderam lá que tinha a ver com ele ou com ela,
E aí se renderam ao Evangelho. Um monte de pessoas, um monte de gente, né, passou por isso. Assim. Outras coisas relacionadas a acampamento, né? O acampamento não é um negócio de arrumar namorado e namorada. Será que... Não, deixa pra lá. Porque nesse ninguém arrumou. Nesse ninguém começou a paquerar ninguém. Não estou zoando ninguém, galera. Tem gente aí com vermelho, não estou direcionando a ninguém especificamente. Tem uma galera se entregando aí. Enfim, em acampamento a gente toma decisões. Em acampamento a gente toma decisões. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Por quanto tempo vai durar as decisões que você tomou no Summer Camp 2015? Quanto tempo vai durar as decisões que você tomou lá? Eu não sei quais foram, mas eu sei que eu pude conversar com algumas pessoas, alguns da galera aí que liderou pequenos grupos, tal, que foi um negócio assim fantástico, tal. Eu vi lá a nossa última noite, né, o que Deus fez entre nós, tal. E isso passa, apesar disso tudo acontecer em grupo, né, em comunidade, mas isso passa por questões pessoais, assim, que Deus faz na minha vida e fez na minha vida lá no acampamento. Por quanto tempo vai durar as decisões que eu tomei lá? Quanto tempo vai durar as decisões que você tomou lá? É uma pergunta que é importante você pensar aí um pouquinho. Você chegou aqui, quarta-feira, você já pensou nisso? Bom, quais foram as decisões que eu tomei, primeira vez, lá nos dias em que eu estive? E aí eu queria conversar um pouquinho a respeito desse assunto em João capítulo 15. Se você trouxe sua Bíblia aí, ou no seu celular, sei lá, liga ela. Hoje a gente vai conversar aqui de uma forma bem objetiva, a gente ter tempo para as outras questões que a gente vai ter ainda nessa noite aqui. João 15, versículos 1 a 11, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus estava num bate-papo com os discípulos dele. Se você pegar aí o capítulo 13 até o capítulo 17 de João, faz parte de um momento que está rolando lá entre Jesus e os seus discípulos. E logo após isso, ele é preso e aí vai para a cruz, né, onde foi morto. E esse é um momento de intimidade que Jesus teve com os discípulos dele. Um momento íntimo, só ele e os discípulos. E nessa ocasião, me parece que ele dá uma passada geral em algumas coisas com os discípulos. Assim, uma revisão. Ó, galera, é o seguinte, o negócio agora vai pegar. Os caras estão vindo me pegar aí, estão vindo me buscar. Vocês vão ficar um tempo sem a minha presença física. E aí eu preciso dar uma resumida em
coisas que vocês viram fazer e falar tal, que vocês precisam ficar espertos a partir de agora. E aí, nesse grande aí momento, Jesus trabalha com os caras lá sobre humildade, né? Ele fala sobre serviço, ele dá vários exemplos, tal. Ele fala sobre esperança, né? No capítulo 14, trabalha essa questão de esperança, vocês não vão ficar sozinhos, tal. Ele está num momento de despedida, mas também um momento de, resumido assim, geral, de como que aquela galera, ou as coisas mais importantes que eles teriam que viver, né, a partir de agora. E aí, no meio disso tem esse capítulo aí, né, onde ele trata algo importantíssimo, tão importante que é a palavra que mais aparece aí nesses 11 versículos, que é a palavra derivada de permanecer. Na tradução que a gente tem aí, pelo menos 11 vezes, então, como se fosse um por versículo, aparece, né, permanecer e as suas derivações verbais aí. Então ele está trabalhando isso nesse momento com os discípulos. E aqui ele faz esse jogo entre a vida dele e uma videira. Alguém sabe o que é uma videira? Vocês sabem o que é uma videira? O que é uma videira? Uma árvore de que ela dá? Uva, isso aí. É algo muito familiar para a época de Jesus, né? Uma videira era algo muito familiar para a época lá de Jesus. Então. Aqui atrás tem uma videira, depois se vocês quiserem ver, tem uma videira ali atrás, tá? Para quem ainda nunca viu uma videira. E aí, nessa ocasião aqui, Jesus ele aponta dois grupos, né? Nesse momento aqui de conversa com os discípulos. Ele aponta dois grupos. E aí ele faz um paralelo entre esses grupos e ramos da videira. São dois tipos. Um ramo que dá fruto e o outro que não dá fruto. Que está sequinho ali, que não dá fruto. Mas algo me chama a atenção assim, principalmente no ramo que não dá fruto. É interessante como Jesus começa a falar dele. Não sei se você já se atentou para esse detalhe, e aí hoje eu fiz questão de pegar o texto original para ver se passava essa ideia mesmo, e passa essa ideia mesmo. Porque na nossa tradução, o texto diz assim: todo ramo que, estando nele, não dá fruto, ele corta. Eu nunca tinha parado para pensar nisso aqui, desse jeito. Quando a gente passa o olho assim, né, sempre, não sei porquê, mas sempre vinha na minha cabeça assim: todo ramo que não dá fruto, ele corta. Mas não é assim, ele fala: todo ramo que, estando nele, não dá fruto, ele corta. E aí, na hora que eu li isso, que eu vi que o negócio é isso mesmo, logo veio na minha mente pessoas, e aí eu me incluo nelas, que estão com Jesus, tomam decisão em ser um seguidor de Jesus, em se tornar um seguidor de Jesus, mas aí ao longo da caminhada, a vida de Jesus que deveria ser refletida através dessa situação, dessa decisão, passa a não ser refletida. Assim, algumas coisas não condizem. E aí a gente fala: pô, mas eu estou falando de mim, tá? Pô, mas eu sou um discípulo de Jesus, falo que sou e tal. Mas por que a minha vida não reflete isso? Então, tá vendo só? Eu falo que eu estou nele, mas eu não estou dando fruto nenhum disso. Então, eu cheguei à conclusão, e eu li algumas coisas, de que é isso mesmo. Às vezes, nós começamos uma caminhada ligados a Jesus. Estamos com Ele, estamos nele. E aí, ao longo da nossa trajetória, os frutos que deveriam ser visíveis e naturais, porque a gente está ligado à videira, passam a não existir. E aí o texto fala que, para essa ocasião, Jesus corta e joga fora. Corta e joga fora. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre como isso não acontecer, como não deixar isso acontecer. Mas aí tem também um outro grupo. O outro grupo é aquele grupo dos que frutificam. São os ramos que dão frutos, ficam lá cheios de cacho, de uva, né? Pessoas que estão ligados a Jesus e refletem a vida de Jesus, de fato. E aí o texto também faz
Jesus fala algo interessante sobre esse grupo. Ele fala assim: ó, vocês acham que para vocês está tudo beleza, tranquilo? Não, é o seguinte, vocês vão ser podados para você dar mais fruto ainda. Vocês já viram alguém podar uma árvore? Já viu? Parece que dói a árvore, né? Eu tenho a sensação que essa árvore está sentindo dor. Mas é isso mesmo que acontece com a gente. Então, dar fruto, estar ligado a Jesus, né, conectado com Ele, em algum momento da nossa trajetória, da nossa vida, significa que Jesus vai ter que cortar um galinho que está sobrando aqui, outro que está sobrando ali, e isso às vezes dói. Isso tem a ver às vezes com a nossa personalidade, isso tem a ver às vezes com alguns defeitos que vieram na nossa fabricação, e que Jesus vai cortando e vai sentir dor, vai te apertar, mas Ele está fazendo isso para dar mais fruto ainda para Ele. Então, é importante a gente entender algumas características que estão relacionadas com esses dois grupos aqui. Por quê? Porque Jesus fala nesse texto aqui para os discípulos que uma forma de engrandecer o Pai é quando nós damos muitos frutos. Muitos frutos. E aí eu não sei como que você fica até aqui, mas se esse texto desse apenas essa conotação, eu ia entrar em desespero. Porque eu olho para a minha vida e eu vejo minha vida, cara, muitas vezes parecendo com um ramo que não dá fruto nenhum. Pô, mas eu estou no Senhor, Jesus, e como é que está esse negócio aí? Não dá fruto e não está parecendo. Minha vida não está parecendo com a sua. Eu não sei como é a sua vida em relação a isso. Às vezes, a gente não frutifica, ou pelo menos parece isso. E como que está a sua vida? Qual que é o ramo que se assemelha com a sua vida? Um ramo que dá frutos? Jesus dá umas podadas aqui e ali, mas dá muitos frutos? Ou um ramo que não dá fruto nenhum, você sente? Jesus está aí dando aquelas cortadas. Como que está a sua vida em relação a isso? Como que você chega aqui nessa semana aí? Alguém já conseguiu ver frutos da vida de Jesus na sua vida durante essa semana? Qual é o ramo que se assemelha com a sua vida? Sabe qual é a boa notícia que a gente precisa nunca esquecer dela? É o que vem posterior a essa comparação que Jesus faz entre os ramos. Olha só que interessante que ele fala. O texto diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Sabe qual é a boa notícia? Que o resultado, se eu e você somos ramos frutíferos ou não, depende única e exclusivamente da nossa conexão íntima com Jesus. Porque se isso acontecer de fato, naturalmente, eu acho interessante como Jesus fala aqui, você e eu daremos muitos frutos. Não são frutos não, são muitos frutos, se nós estivermos conectados a Jesus. E aí lembrar da nossa introdução, se eu e você estivermos constantes na nossa vida com Jesus, na nossa caminhada com Jesus, a decisão que você tomou, que eu tomei, ou as decisões, elas precisam permanecer. Elas precisam chegar ao fim. A gente precisa continuar firme nelas, naquilo que você decidiu lá no acampamento. Porque o dar fruto ou não está relacionado ao quanto nós estamos ligados, conectados a Jesus. Isso vem porque é a mensagem que nos aproxima dele. Isso vem porque um dia Jesus veio para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar.
e ressuscitar justamente para que a partir disso a gente tivesse a oportunidade e o privilégio de caminhar com Ele, de viver junto dele. Então, galera, o que nós precisamos é permanecer. E a permanência aqui nesse texto tem a ver, tem ligação com intimidade, com andar junto, tem a ver com amizade. Não adianta você tomar decisões de fazer coisas para Jesus se isso não estiver ligado diretamente a uma vida e uma busca implacável por intimidade com Jesus. Estar próximo, andar coladinho, porque só dessa forma, Jesus aqui que está falando para os discípulos dele, é que a gente tem alguma possibilidade de dar frutos que vêm da vida dele em nós. Se não for dessa forma, não adianta nem tentar começar, porque aí o que vai acontecer? No meio do caminho, a gente vai desistir. A gente precisa caminhar perto de Jesus, ter intimidade com Ele. E eu acho interessante como ele trabalha isso. Olha o versículo que ele, olha só o que ele fala: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu não entendi muito bem isso aqui, porque eu não sei se isso já aconteceu com você, mas isso aqui acontecia muito comigo. Eu orava, pedia um negócio, andava distante de Jesus, vivia minha vida, aí a coisa apertava, eu ia lá, orava, e aí não acontecia. Eu falava, mas então o senhor está mentindo, porque está falando aqui que tudo que eu te pedi vai ser concedido para mim e para você, se nunca era. Mas por que ele está falando isso? Ele está falando isso dentro de um contexto de intimidade. E você já teve intimidade com alguém? Sim, muita intimidade com alguém? Eu já tive. E sabe o que acontece quando a gente tem muita intimidade com alguém? Quando eu tenho muita intimidade com o Tiago, conheço o Tiago muito, aí vem uma vontade, pô, estou com vontade de comer um lanche, um McDonald's. E aí o Tiago é tão meu amigo que ele sabe que o que eu mais gosto é o lanche do McDonald's. E aí quando eu vou falar com o Tiago, pô, estou com vontade de comer um lanche do McDonald's. Cara, eu sabia que você estava com vontade disso. É isso mesmo que eu já estava programando para a gente fazer. Vamos lá comer o lanche do McDonald's. Quando nós temos intimidade com Jesus, de tal forma, assim, aquela coisa assim, colada e tal, quando a gente tem uma vontade, rola tanta intimidade que a gente está tendo vontade daquilo que já está no coração de Deus para a gente. E aí quando eu peço, Deus, pô, eu queria muito passar nesse vestibular que eu vou fazer. Eu estou tão íntimo com Deus assim, que aí Deus vai falar assim, pô, mas era isso mesmo que eu queria para você. Vai lá, faz o vestibular para dar tudo certo. Permanecer em Jesus, galera. Caminhar junto. Aí faz sentido esse negócio. Conhecer o Pai, conhecer aquele que nos salvou, aquele que veio resgatar a gente. Mas para isso a gente precisa buscar implacavelmente, porque Ele já fez tudo que poderia ser feito. E isso passa por decisões que nós tomamos e que a gente precisa permanecer nelas, continuar nelas, firmes nelas. Só que aí no meio do caminho tem um negócio que exerce força contrária. Viu, senhor? O capiroto. Satanás. A gente não fala o nome, né? Satanás. Satanás. Confesso a vocês que quando eu estava lá no meio da brincadeira noturna, com aquela máscara, com aquela roupa, com aquela música de fundo, no escuro, sozinho, falei, aí passaram alguém por mim e falou assim, nossa, é o Satanás, eu vou, cadê? Sai fora! Foi Israel. Nossa, é o Satanás, até eu corri. Israel. Mas às vezes a gente põe assim, sabe assim, aquele medo, aquela coisa assim, quase como se vê o Anderson Silva bombado na sua frente, literalmente. Bombado lá e tal, com te bater e tal. É quase isso. Então assim, né? O diabo já está vencido, em nome de Jesus. Já fui derrotado na cruz, foi o desespero dele.
mas ele ainda, com um poder limitado, mas ainda tem como único objetivo fazer com que pessoas não se rendam ao Evangelho, não se submetam ao governo de Jesus, continue a andar independente de Jesus, rebeldes, alheios ao que Jesus fez. Esse é o objetivo do diabo. E aí ele usa estratégias para isso, ciladas para isso. E esse é um texto aí que está lá em 1 Pedro 5. Eu acho muito legal como Pedro escreve isso aqui. Esse aqui foi uma interpretação que eu fiz num dia assim, estudando esse texto, orando e tal. E foi justamente num dia que eu vi algumas coisas sobre o leão, sobre como o leão caça e tal. E aí eu vi, caramba, alguma coisa está errada aqui nesse texto. Mas aí é isso mesmo que o diabo faz, desse jeitinho mesmo. Olha só que interessante. O texto fala, né? Sede sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas eu queria só que a gente pegasse algumas características aqui que o texto traz para a gente do diabo. E aí, olha só que doido. Vocês já viram o leão caçando? Se vocês não viram ainda, pode procurar no YouTube lá alguma coisa. Vai achar alguma coisa, um documentário. O leão, ele caça de forma silenciosa. Ele dá o bote só assim, na certa. Na certa. Ele vai cercando, mas de forma silenciosa. E olha que louco, o texto fala pra gente aqui que o diabo é um leão burro pra caramba. Porque ele caça rugindo. E aí eu comecei a buscar aplicações para isso. Falei, como assim? E aí faz todo sentido. Na maioria das vezes que eu caio em alguma estratégia de Satanás, cara, quando eu paro para pensar, eu falo, pô, já estava ouvindo esse bicho aí rugindo em volta de mim e eu fui em direção a ele, para ele me pegar. E presta atenção, porque na maioria das vezes que isso acontece com você é assim, você sabe que você vai caminhar para ali, que você vai tomar uma bocada ali, que você vai cair ali. E aí a gente insiste em. Então a culpa não é do diabo não, tá vendo? A culpa é minha. Então, na nossa caminhada aí de permanência em Jesus, você precisa saber, eu preciso saber que existe um inimigo. Mas na maioria das vezes ele dá sinal de que ele vai pegar, de que ele vai atacar, ou onde ele vai fazer isso. Então a gente precisa ficar esperto. E algumas ciladas de Satanás, eu separei duas aqui de muitas, para a gente ganhar tempo aqui. Algumas ciladas de Satanás, ela passa por algumas questões assim, bem específicas. Mas eu separei duas para a gente conversar um pouquinho aqui, para a gente já fechar. A primeira cilada, estratégia de Satanás para tirar a gente do foco, tirar a gente daquele percurso que foi traçado, das decisões que você tomou lá no acampamento e tal. Uma das que acontece é essa aí, ó. Distanciamento da vida em comunidade. No meio do caminho aí, eu já vi isso acontecer com várias pessoas, inclusive comigo. Tomei decisões de acampamento, tal, eu vim empolgadão, não sei o que, uma semana, 2 semanas e tal. Aí daqui a pouco eu comecei a sumir. Pô, a galera vai reunir lá. Hoje tem aniversário, não sei o que. Hoje tem festa da uva. Hoje tem, sei lá, hoje estou a fim de ver filme, estou a fim de jogar videogame. Não que essas coisas sejam erradas, mas elas começam a distanciar, a fazer a gente tirar o foco e sair fora da nossa vida em comunidade. E aí, vida em comunidade, eu estou falando aqui igreja, gente. Tem pessoas, e aí eu falo para adolescentes e jovens, já vi alguns adultos, mas isso está muito presente aí nos adolescentes e jovens muitas vezes, que entra nessa, não sei de onde, né, de que Bíblia que tira isso, entra num de que assim, pô, minha vida com Jesus eu fico em casa, sozinho, não preciso de ninguém. Não preciso ir na igreja, não preciso desse negócio, para que isso? Nós vimos lá na mensagem de Tiagão lá, pô, ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho, não tem jeito, é difícil, não vai conseguir, nem começa a tentar.
né? Eu sei que você acha que você é um herói, mas você não é um herói nesse ponto aqui. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E aí olha só que texto interessante que está lá na carta aos Hebreus. Ele fala assim, ó, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia, ou aproxima o dia. Se você ler esse texto todo, você vai ver que o autor da carta aos Hebreus, ele está falando assim, é importante você estar na igreja, e aí isso aqui não tem a ver com você, então eu só tenho relacionamento com Jesus porque eu vou na igreja? Não. Não é que você só tem relacionamento com Jesus porque você vai na igreja. Porque senão chega a galera, né, que às vezes está em janeiro lá na praia, tal, não sei o quê. Não, hoje é domingo, tem que ir na igreja. Se eu não for na igreja, eu não estou me relacionando com Jesus, tal. Não tem nada a ver com isso. Mas isso, na sua caminhada de permanência em Jesus, é extremamente importante que você esteja em comunidade, vivendo isso junto. E o autor da carta dos Hebreus, ele dá esse teor assim, porque um vai encorajar o outro, entendeu? Um vai ajudar o outro na hora que estiver caindo. Então é por isso. E olha como é que isso tem tudo a ver com as estratégias de Satanás. Por quê? Porque quanto mais distante eu estiver de vocês, mais suscetível a cair numa armadilha dele eu vou estar. Por quê? Porque quantas vezes isso já aconteceu na minha vida, de alguém me dar um toque e falar, Pedrão, você está observando isso aí na sua vida, cara? Esse negócio aí não está te fazendo bem. E eu nem estava me tocando e de repente eu vi, pô, é verdade, cara. Alguém me ajudou. E isso vai acontecer com você durante a sua caminhada. Então, galera, permanece em alguma comunidade, caminhe junto, caminhe em comunhão. Não entra nessa de que você vai conseguir sozinho, que você não precisa. Não precisa ir lá no mosaico. Não, realmente não é no mosaico, mas você precisa ir em algum lugar, bicho. Não pode ficar sozinho. Tá? Na igreja. Lá na igreja, em algum lugar. Um grupo pequeno, você tem que estar em algum lugar. Tem que estar caminhando junto. Uma outra estratégia também de Satanás é a ocupação exagerada baseada em preocupações. Você vai ver que você vai voltar às aulas aí, quem ainda não voltou, mas na verdade o negócio começa a pegar mesmo a partir de semana que vem. Então você vai ver que, ou no seu trabalho, você vai ver o que vai acontecer. Escreve, não sou adivinho, porque isso acontece na minha vida todo ano, vai acontecer na sua. As preocupações vão aumentar. Começou o ano, o Brasil começa depois do carnaval, começou. Suas preocupações vão aumentar, seu trabalho, casamento, vai começar a aumentar, namoro, o negócio começa a apertar, e aí vem um monte de prova daqui a pouco, tal. Vai começar a apertar, preocupação para tudo quanto é lugar. Qual é o problema disso? Quando isso se torna exagerado na nossa vida, ao ponto disso ditar as regras do meu relacionamento com Jesus. Meu relacionamento com Jesus passa a ficar em segundo plano. Sabe o que é isso? Estratégia do diabo para fazer você deixar as decisões que você tomou no meio do caminho. E isso acontece pra caramba, hein? Em nome de Jesus não vai acontecer com ninguém aqui, mas isso acontece demais, demais. E aí o Ricardo citou esse texto lá no acampamento. Jesus certa vez estava tratando a respeito justamente disso, das preocupações da vida, quanto ao que comer, ao que se vestir, a ansiedade. E aí no finalzinho ele diz isso aí, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vou aplicar de novo o que o Ricardo aplicou lá. Todas as coisas vão ser acrescentadas se a gente buscar em primeiro lugar. Não existe, como lá vimos, segundo, terceiro, quarto, quinto. É Jesus. É Jesus. Porque a partir da nossa caminhada de intimidade com Jesus, as outras coisas, lembra? A gente tem amizade com Ele. Ele sabe o que eu preciso. Ele quer cuidar de mim. Sou brotherzaço. É assim que a gente tem que caminhar. Então, galera, eu queria terminar aqui trazendo essa perspectiva para a gente. Durante esse ano, não deixe pelo meio do caminho as decisões que você tomou lá no acampamento. Jesus quer fazer de você, de mim, pessoas que durante esse ano aí de 2015
reflitam a vida dele. Reflitam a vida dele. Isso é dar fruto. Dar fruto é isso. É exalar características da vida de Jesus. Aonde a gente passar, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, na nossa família, dentro da igreja. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar íntimo de Jesus. Então, eu vi aí, vários de vocês. Uns tomaram a decisão lá de: Senhor, é isso mesmo, é com você. Esse negócio do Evangelho ali, o Senhor morreu, foi no meu lugar. Era para eu estar naquela cruz, o Senhor foi no meu lugar. Eu creio nisso, eu quero viver para isso agora. Então, outros tiveram um reencontro com Jesus lá. A vida estava capenga, coisas já tinham ficado aí pelo meio do caminho e tal. E falou: Jesus, é isso mesmo que eu quero, não tem jeito não. A gente precisa chegar ao final dessa caminhada, sem deixar essas coisas pelo meio do caminho. Para isso a gente precisa permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus. Existe um inimigo aí doido para tirar a gente desse foco. Mas presta atenção porque ele dá sinal. Ele ruge antes de atacar. Fica ligado. E um bom antídoto para isso é: viva em comunidade. Viva junto. Caminhe junto. Às vezes eu não vou enxergar uma coisa, você não vai enxergar uma coisa, mas alguém do seu lado vai enxergar. Mas para isso você tem que estar aqui. Para isso você tem que estar no meio do bolo, junto com a galera. E não deixe as preocupações te tirarem desse caminho. As preocupações vêm, do mesmo jeito que elas vêm, elas vão embora. Elas vão embora. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, para a gente vencer, a gente precisa caminhar junto e não colocar nada à frente da nossa busca implacável por Jesus. E que durante esse ano a nossa vida dê muitos frutos. Ele vai vir, vai podar, tem que podar, para a gente dar mais fruto ainda. Amém? Amém. Feche seus olhos aí, vamos orar. Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Ninguém aqui escolheu te seguir, Jesus. O seu Evangelho nos alcançou. Obrigado porque isso vem desde a eternidade, Jesus. Obrigado por tudo que a gente viveu durante essa última semana. Obrigado pelas decisões que nós, guiados pelo Teu Espírito, tomamos. E a gente precisa continuar. Eu te clamo ao Senhor, pela presença intensa do Seu Espírito em nós, para que a gente continue nas decisões que nós tomamos. Pai, que esse ano seja diferente de outros anos, em que talvez a gente passou por acampamentos. Não seja mais um, à espera de outro que vem daqui a um ano. Mas que a gente possa permanecer no Senhor, Jesus. Que a nossa vida reflita as decisões que nós tomamos. Que a gente tenha tanta intimidade com o Senhor que aquilo que a gente te pedir já é aquilo que o Senhor pensou para a gente. Ajuda a gente a fazer isso, Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqui a nossa comunidade de Sorocaba, Deus, que de fato a gente seja um lugar disso, Pai, de receber pessoas, de caminharmos juntos, Pai, um ajudando o outro. Deus, nos dê discernimento espiritual, olhos atentos, Pai, ouvidos aguçados para ouvir e para perceber as ciladas do inimigo, e nos dê poder para dizer não, Deus, porque a gente quer permanecer no Senhor. A gente quer permanecer no Senhor, Jesus. Em nome e para a glória do Senhor. Amém. E aí, galera, para quem não me conhece, eu sou o Léo. Para aqueles que me conhecem, eu também sou o Léo. Bom, uma coisa que eu queria falar para vocês, compartilhar com vocês, que tocou bastante no meu coração, é que... Ai, gente, obrigado. É que Deus me mostrou que no meu dia a dia eu posso ser um líder, cara.
Ele me mostrou que, independente do que eu estiver passando, das minhas dificuldades, do meu pensamento, de tudo, eu posso sempre estar conversando com ele, sempre em comunhão com ele. E isso é uma coisa que, nossa, pra mim, tocou demais no coração. Eu acho que é isso, gente. Mais uma. Vamos lá, hein? Pelo menos mais 3. Quem vem? Quem é? Quem é aí? Não, vou chamar a galera do meu posto agora. Agora vem alguém no mosaico aí. Quem vai vir? Vira. Fala aí, galera. Bom, primeira vez, né, que eu tô vindo no mosaico, então, obrigada. Mas, assim, o acampamento foi muito especial, porque eu cheguei com uma ideia, tipo, muito, vai ser um acampamento normal, já tem outros. Mas eu acho que, assim, eu nunca tinha sentido tanto a presença de Deus, assim, comigo, quanto eu senti agora. Porque nos outros, tipo, era um acampamento normal, mas eu senti que Deus está sempre do nosso lado, sabe? Tipo, Ele tá, mesmo quando você pensa assim, nossa, eu tô andando sozinha agora, mas Ele fala, não, eu tô te carregando no colo. Você pensa que você tá sozinha, você pensa que ninguém tá te vendo, que você é invisível, mas não, eu tô com você e tipo assim, sempre que você precisar, você não vai precisar estar muito longe para pedir para mim. Eu não tô tão longe assim. Eu tô muito do seu lado e você vai poder pedir qualquer coisa para mim, que eu vou te atender. E às vezes, se eu não te atender, é porque você não precisa daquilo. Porque eu não dou o que você quer, eu dou o que você precisa. E eu senti isso. Quem vai? Filipão, chega mais, Filipe. Chega aí, Filipe. Você mesmo, Filipe. Bora. Consegue falar assim. Massagem para relacionar. Tem uma dificuldade de falar. Tá falando, velho. Tem que gravar. Vamos lá, deixa eu falar, galera. Deixa eu falar. Minha vida estava um pouquinho bagunçada. Eu estava um pouco afastado de Deus. Não estava bem, não estava legal. Assim. Aqueles momentos, tipo, como se eu não tivesse conhecido ele ainda. E depois disso, eu pude sentir ele novamente, pude conversar com ele, pude, sei lá, estar vivendo com ele novamente. Foi muito bom, foi bom para renovar, foi bom para me encher de esperança, foi bom. Eu acho que eu tô, sei lá, acho que é assim, o Espírito Santo, ele vai, Deus meio que enche a gente com ele. E acho que isso aconteceu comigo de novo. Então é isso aí. Até mais. Queria fechar uma oportunidade para a galera das antigas aí, os veteranos do acampamento. Ó. Tem Thalita, tem Thiago, tem eu, tem Flavinha, Luz, Guto, Cibele, geral, ó. Os veteranos, vai ter que vir algum veterano aqui para falar. Thiago! Vocês são, desde muito tempo, um exemplo para nós e alguém que a gente busca sempre seguir, estar junto
E eu lembro que no primeiro acampamento que a gente foi, ainda era uma turminha bem pequena, junto com o pessoal de Indaiatuba que estava também. Foi lá que surgiu o nome de um primeiro evento que a gente fez na comunidade. Que eu lembro que eu me enrolei com as palavras e eu falei assim, para mim o acampamento se resume em uma coisa, em uma palavra. Eu não, quer dizer duas. Valeu a pena. O pessoal zoou tanto com aquilo que virou tema dos nossos encontros, que tem até hoje, que é o Vale a Pena, que a gente tem de 15 em 15 dias no grupo. E esse eu pude ver uma galera que, sem zoou, foi além da medida no montar a brincadeira. O quesito excelência de vocês é ao concurso, tá muito além. Aquelas brincadeiras, o jeito que vocês cuidaram, o som para a chácara inteira, que foi muito animal. E faz a gente ver que a gente pode ir além, que a gente tem condições de fazer um pouco mais isso. E uma outra coisa que a gente viu é como que vocês buscam essa intimidade com Deus e como isso foi contagiante para nós também. No nosso grupo a gente tem muitas pessoas que estão começando a caminhada agora. E ver essas pessoas se curvando perante Deus, para mim foi muito bonito de ver. E ver como que vocês estavam abertos não só a interagir, mas a romper barreiras e vir e tentar dialogar o tempo todo. Eu vi pessoas falando assim, Thiago, como que eu vou fazer para eu me relacionar com o seu grupo? Como que eu vou fazer para eu poder entrar? Pessoas que estavam dispostas não só a conviver no mesmo espaço, mas dispostas a serem relacionais em todas as áreas e em todo o tempo. Isso foi bacana demais. Muito bom. Tiago vai orar então para a gente poder dar continuidade no nosso bate-papo. Aí aqui já está tudo tranquilo, se quiser sair. Então vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio de convivermos como comunidade. Não só como igreja de Vinhedo e igreja de Sorocaba, mas como corpo de Cristo. Como um só corpo, vivendo essa comunhão, vivendo essa intimidade, desejando, Deus, sermos um e sermos um contigo. Muito obrigado, Deus, por tudo que foi o acampamento. Obrigado por tudo que tem sido as consequências desse acampamento. E, Pai Santo, que não se resuma apenas a alguns meses, mas que a nossa intimidade contigo permaneça, assim como o seu amor permanece em nós, apesar de nós. Deus, que essa comunhão, que esse desejo de viver para Ti, prolongue-se por toda a nossa vida, e que venha 2016, e que venha 2017, e que venha o que for, Pai. Nós queremos estar contigo, nós queremos viver para Ti, nós queremos não só ter comunhão contigo num espaço de 4 paredes, mas nós queremos ir além, nós queremos ver pessoas se rendendo aos Teus pés, nós queremos ver pessoas confessando que só o Senhor é Deus. Pai Santo, o que nós precisávamos para ser abastecido nós fomos, que agora nós possamos transbordar do Teu amor aqueles que convivem conosco. Nos impulsiona a missão, em nome de Jesus. Amém.